como surgiu a ideia do Rádio Escola. Vamos lá. Quando uma rádio, uma FM, por exemplo, é instalada numa cidade, ela procura ter uma programação abrangente para alcançar todas as pessoas e não tem como falar somente para um bairro especificamente. Pois sendo um empreendimento comercial, essa rádio, ela precisa se comunicar com toda a cidade. Além do mais, não é possível se ter uma rádio em cada bairro ou sair por aí instalando uma estação de rádio. Vamos lembrar que uma estação transmissora precisa de autorização do governo federal, pois é um serviço público sob o controle do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional das Telecomunicações, Anatel. O rádio sempre exerceu um certo fascínio sobre as pessoas. É visto como símbolo de movimento e de comunicação livre e aberta entre as pessoas. Empunhar o microfone e falar para dezenas, centenas e até milhares de ouvintes é um atrativo que agrada a muitos. Então, lá pelos anos de 1960, surgiu um movimento conhecido como Rádios Livres, que defendia a democratização dos meios de comunicação. Isto é, as pessoas queriam ter rádios para uma comunicação alternativa, sem vínculo com grupos políticos, religiosos, nem governamentais. Como instalar rádios sem permissão do governo federal é ilegal, surgiram então as primeiras rádios clandestinas ou rádios piratas. Mas, por serem ilegais, acabavam sendo fechadas pela fiscalização e seus proprietários condenados por crime federal. Para evitar esse problemão, muitos entusiastas da comunicação pelo rádio livre começaram a usar sistemas de alto-falantes espalhados pelas ruas de uma comunidade, pendurados em postes como se fosse uma rádio. Surgiram então as rádios alternativas de linha modulada, rádios de poste, que em muitos estados brasileiros são legalizadas por leis estaduais e municipais. Então, a partir de um local sede, instala-se um estúdio de transmissão. E dali, transmite-se uma programação bem ao estilo das rádios tradicionais, com assuntos do dia a dia. Divulga-se músicas, avisos, anúncios do comércio do bairro e outros conteúdos de interesse restrito daquelas comunidades. Estas rádios alternativas existem em centenas de locais por todo o país. Em algumas cidades, essas rádios de poste são instaladas pelas prefeituras para divulgar as campanhas educativas para a população e outras comunicações de interesse público. Uma rede de transmissão de uma rádio de poste chega a ter de 50 a 100 caixas de som ou alto-falantes e mais de 1.000 metros de fiação esticados entre os postes, interligando as caixas acústicas. Com a modernidade, os muitos recursos técnicos e a internet, existem rádios de bairros ou rádios de poste sendo transmitidas pela internet, com as pessoas podendo ouvir em suas casas, em seus computadores. Veja só que evolução, que progresso! É a liberdade de comunicação, uma conquista que precisa ser defendida. Bem, e a rádio escolar? Onde entra nisso? Simples. Alguém em algum momento se perguntou: por que também nas escolas não fazer uso do sistema de sonorização ambiente da hora do intervalo, que muitas escolas já têm funcionando, para transmitir uma programação de cunho pedagógico? Surgiram, então, à semelhança das rádios de poste, as rádios escolas. Uma ideia que vem se espalhando a cada dia. Em alguns casos, ultrapassando o ambiente da escola e chegando à comunidade ao redor e até mesmo indo mais longe pela internet. Muitos estudantes podem ter acesso à programação da rádio de sua escola, mesmo quando estão em suas casas. Veja que maravilha, hein? Ah, e tem mais. À semelhança da rádio de poste e da rádio escola, podem ser instalados sistemas semelhantes em clubes de recreação e grandes empresas. Nessas situações, o sistema de som ambiente, que transmite músicas, também é utilizado para transmitir avisos, campanhas educativas e até programas de rádio produzidos por funcionários e colaboradores.